Aí pessoal que acompanha a Conscience, tudo jóia com vocês? Na aula de hoje a gente vai ensinar como importar dados e como manipular esses dados, pelo menos de forma básica, para ter um entendimento acerca daqueles dados, através de filtragem, de construção de gráficos, e quaisquer outras finalidades que vocês desejem que seja necessário no trabalho de vocês ou para a vida mesmo. O que eu vou utilizar hoje é uma base de dados que foi importada do site do Ministério da Saúde a respeito da Covid no Brasil. Essa base de dados vocês podem obter ela através desse site covid.saude.gov.br e clicar aqui, arquivo CSV, que vai trazer todas as notificações a cada dia de cada uma das cidades que tiveram novas notificações no sistema do Ministério da Saúde. E com isso a gente vai ter esse grande quantitativo de dados, que inclusive não é possível abrir no Excel esse quantitativo de dados que foi baixado diretamente lá do site do Ministério da Saúde. Por isso aqui eu cortei uma parte do banco de dados exportado de lá e a gente vai trabalhar com ele. Com a base de dados aberta, a gente pode observar que a formatação dela está um pouco desregulada. A gente observa que a primeira linha parece estar ok, cada informação na sua devida coluna. No entanto, quando a gente segue nas próximas linhas, a gente vê que o dado tem uma conformação estranha. O que quer dizer essa conformação? Ela está desse jeito pelo tipo de arquivo que ele foi salvo. Ele foi salvo como um arquivo CSV, que é um arquivo que normalmente você utiliza a separação de informações de uma célula e outra por vírgulas ou por tabulações, que seria, por exemplo, quando você aperta a tecla Tab, isso seria uma tabulação. Aí aqui o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que em cada espaço desse separado por duas vírgulas tinha uma informação. E a gente vai precisar colocar essa informação em cada uma dessas células na linha que elas se encontram. E se fosse fazer isso manualmente, a gente poderia fazer isso manualmente, mas daria um trabalho imenso quando a gente pensa numa base de dados gigante como essa daqui. Então o Excel dispõe de uma ferramenta para isso. A gente pode selecionar aqui a coluna, vir na aba Dados, na opção Texto para Colunas. E aqui a gente vai avançar essa primeira etapa, não vai mudar muita coisa. Aqui nessa segunda etapa, a gente vai escolher qual caractere está servindo de delimitador. Como eu falei, se vem a tabulação, a gente seleciona a tabulação. Se for ponto e vírgula, seleciona o ponto e vírgula. No nosso caso, como mostrei anteriormente, a gente pode observar aqui a vírgula que está funcionando como esse caractere delimitador. Então a gente seleciona ela e volta para avançar. Aqui a gente pode fazer a modificação de cada uma das colunas, como quer que a gente importe. Eu, particularmente, deixo o Excel fazer a leitura dele automática, fazer a sua tentativa de acerto, e caso tenha algum problema, ou eu volto e refaço a parte, ou eu conserto posteriormente. Aqui você vai apertar em concluir. Já exigindo aqui, substituir, sim. Pronto. Aí, como a gente pode observar, ele tirou aqui esses dados os outros dados que tem aqui em cima. A gente pode recuperar eles, que não era para ter acontecido, mas no caso eu posso copiar caso queira e voltar para lá, mas eu vou fazer o seguinte: ao invés de selecionar a coluna toda, vou selecionar a parte da segunda célula, que eu aproveito e já explico a vocês como é que pode ser feito. Segurando a tecla Shift, com a tecla Shift, se eu apertar para baixo, ele vai selecionar o quadradinho de baixo. Se eu apertar para direita, vai avançar o da direita. E se eu apertar aí, no caso agora, estou segurando a tecla Shift, vou apertar Ctrl e vou apertar seta para baixo. Pronto. Ele vai selecionar até a última célula naquela coluna que você está, que tem dados. Se, por exemplo, essa coluna de baixo aqui, essa linha de baixo estivesse vazia, e depois dela, na que termina com 69, tivesse dados, ela continuaria tendo selecionado só aqui. Então, para isso que serve esse atalho. Shift, Ctrl, seta para baixo ou seta para o lado. Aí vou de novo em dados, texto para colunas, avançar, vírgula, posso ir em concluir já. O Excel está fazendo a conversão. Pronto. Feito aqui a conversão, a gente observa que ele conseguiu manter aqui o cabeçalho, que vai ser importante para a gente agora.
Por quê? A partir dessa parte aqui que a gente conseguiu fazer a separação dos dados que a gente importou do site do Ministério, a gente vai poder fazer uma tabela de fato e se utilizar de funcionalidades que a ferramenta tabela dispõe. Aqui, aperto em qualquer ponto, eu quero selecionar agora todo esse conjunto de dados. Eu posso fazer assim manualmente, segurando o mouse, eu posso selecionar uma parte da tabela, apertar Ctrl, segurar Ctrl e apertar T. Ele vai selecionar toda aquela região que tem dados. Se por acaso você tiver uma linha faltante de dados, possa ser que essa seleção não fique tão fidedigna. Então é importante você sempre verificar até onde foi, se tem mais alguma coisa embaixo, verificar também se tem alguma coisa ao lado. Como aqui eu já tenho uma noção mais ou menos do tamanho dessa tabela, sei que está tudo certinho. Então aqui selecionada a tabela, eu vou aqui na opção de formatar como tabela, que eu ensinei, já mostrei na última aula. Vou marcar aqui, minha tabela tem cabeçalhos, certo? Aqui esse número grandão, quase um xingamento, é o tamanho dessa tabela, está dizendo que vai da célula A1, que começa aqui, até essa célula aqui, que é a célula I, número 342.767. Aperto OK, pronto, já transformou a nossa tabela como tabela de fato, como ela é para ser. E é uma coisa que eu não fazia antes, preferia trabalhar sem ela, mas talvez por desconhecimento. Porque depois que você começa a trabalhar e você vê tudo que é possível fazer, quando você aplica a formatação como tabela, você sempre vai querer usar. Por exemplo, agora eu quero filtrar, a gente pode observar que tem aqui o estado, município, se é uma cidade metropolitana do interior, a data, os casos acumulados, casos novos, óbitos acumulados e óbitos novos. Isso referente a cada local numa determinada data. Com isso a gente pode filtrar, por exemplo, pela data. Eu quero ver só o que aconteceu. Aqui, vejamos. Vou desmarcar, selecionar tudo. Só em 2021, no mês de agosto, no dia 10. Então vai mostrar tudo que aconteceu no dia 10 em todos os cantos que ele tem aqui na tabela. Mas eu quero saber só o que aconteceu em Alagoas, que é o município é o estado onde eu moro. Aqui eu fui para o município, aqui é o estado. Vou desmarcar todas, selecionar apenas Alagoas. Pronto, a gente pode observar aqui todo o conjunto de dados referente ao dia 10 e em Alagoas. A partir disso, a gente pode fazer o seguinte também. A gente consegue fazer uma filtragem de forma que possa aparecer só uma cidade. Como a gente está em Alagoas, eu sou de Arapiraca, por exemplo. Eu vou fazer uma filtragem aqui só de Arapiraca. Pronto, filtrei. Filtrei pelo estado, filtrei pelo município e filtrei pela data. Aí o que a gente tem? Que no dia 10 de agosto de 2021, no estado de Alagoas e no município de Arapiraca, esse é o resultado. Esse é o registro que a gente tem nessa tabela que satisfaz aos 3 critérios. Ser do município de Alagoas, ser do estado de Alagoas, ser do município de Arapiraca e ser na data 10 de 8. Se eu limpar, por exemplo, aqui o filtro de data, ele continua com os outros 2 filtros. No entanto, ele vai aparecer todas as datas que a gente tem no banco de dados. E a partir disso aqui a gente consegue fazer algo interessante. Eu posso vir aqui em data, clico novamente, só que eu não vou filtrar agora. Eu vou classificar do mais antigo para o mais novo. Ó, a gente consegue ver aqui de quando começou essa notificação para o Ministério da Saúde do município de Arapiraca. Em 27 de 3 de 2020, o primeiro caso que aparece aqui nessa planilha é no dia 18 de 4 de 2020. E seria interessante talvez a gente ver a evolução temporal desses casos, de quando começou até nos dias atuais, até o dia 10, mais especificamente, que a gente tem mais de 30 mil casos acumulados. Com isso, eu filtro de novo do menor para o maior, seleciono esse componente aqui da coluna data, posso selecionar os casos acumulados e vou executar novamente aquele atalho que eu mostrei a vocês anteriormente, Ctrl Shift seta para baixo.
Ctrl Shift seta para baixo, aí selecionei essas duas colunas, todas as datas e os casos referentes, total de casos acumulados nessas datas. E o que a gente pode fazer agora, por exemplo, é fazer a construção de uma tabela a partir desses dados. Posso vir aqui em inserir, em gráfico de linhas, clico aqui no gráfico 2D e pronto. A gente já consegue observar um modelo básico de gráfico aqui, que posteriormente a gente vai precisar fazer melhorias para poder ele ser apresentável e se colocar no artigo. Mas a gente já consegue ter ideia de como foi o avanço de casos. Aqui iniciando dia 27/3 e aqui mostra 27/7, porque ele padronizou a data 27 na legenda aqui. Mas posteriormente a essa data a gente tem os casos até o dia 10 de agosto, que é como a gente observou lá no final da tabela. Então, pessoal, isso é o que eu queria mostrar a vocês hoje. Posteriormente a gente terá aulas de melhoria desses gráficos, de funções mais avançadas no Excel. Mas de antemão, essa é a parte essencial. Quero pedir que vocês pratiquem essa parte de importação de dados, de manipulação, de formatação com tabela. É o que você só vai pegar quando você colocar a mão na massa e começar a mexer, a fuçar o programa, se é que podemos dizer assim. E sempre estar buscando aplicar para a finalidade que você quer, porque assim ajuda a fixar mais aquele conhecimento. Qualquer dúvida que tiver, podem deixar nos comentários que a gente vai sanar o mais rápido possível. Desde já agradeço a todos e até a próxima.